Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, dia 31 de agosto de 2021. Sejam bem-vindos a mais um Passeio na Vinha. Estamos andando nas páginas do Evangelho segundo João. Estamos vendo como Deus discipulou, como Jesus discipulou os primeiros discípulos. Estamos falando, usando a palavra voar, para a gente focar bem. Ver, ouvir, amar, para repartir a vida de Cristo. O discipulado dos primeiros discípulos foi 100% Jesus presente na vida deles. Nós pensamos que Jesus foi embora e o discipulado de hoje em dia é feito de uma outra maneira. Mas isso não é verdade. Na luz das Escrituras, a gente sabe e a gente ouve Jesus dizendo sem mim nada podeis fazer. E também ele fala que ele estaria com a gente até o fim dos séculos, de todos os tempos. Então, discipulado tem que acontecer na presença de Jesus Cristo. Se você levar para fora a presença de Cristo, não existe discipulado que funciona. É impossível criar a vinha de Deus sem a videira de Deus. Vamos ler mais uma vez aqui em João capítulo 5. Eu estou ficando aqui nesse trecho bastante porque eu não consigo sair, porque tem tanta coisa para ver, tanta coisa para ouvir, tanta coisa para amar aqui dentro desse trecho, vendo Jesus agindo e tanta coisa que podemos viver através desse conhecimento de Jesus aqui nesse trecho. Terminou essa cura desse homem naquele lugar de Betesda e diz assim: então Jesus lhe disse, versículo 8, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Aqui a gente vê um homem, 38 anos, parado, sem poder se mover e continuar com sua vida. E em segundos, Jesus consegue fazer esse homem andar. Se lembra de ontem a gente falou que esse homem, esse judeu, no meio de muitos judeus doentes nesse lugar, aguardando talvez a cura que poderia acontecer na vida deles, ele é um símbolo do desejo humano de se mover, de viver plenamente. Mas alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa, ele ficou parado 38 anos. Eu acho que esse homem é um símbolo da nação de Israel. E ao redor dele tem todas essas outras pessoas, que é um símbolo para mim de todas as nações do mundo. Porque Deus escolheu a nação de Israel para levar dentro da nação a bênção que vem de Abraão, que veio de Deus para Abraão, para abençoar o mundo inteiro. E a razão porque Jesus nasceu na nação de Israel como judeu é porque Deus está cumprindo as suas promessas e Jesus chega no meio dessa multidão de pessoas doentes, como o mundo é um lugar cheio de pessoas mortas e doentes, e ele escolhe trabalhar com somente esse homem. E o fato que ele estava parado 38 anos me lembra daquele tempo no deserto que Israel andou e andou e andou, porque não poderia entrar na terra prometida por falta de fé. Então esse homem, ele fala, quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele diz, eu não tenho nenhum homem, mas ele tinha um homem na frente dele. O homem, o filho do homem. Então Jesus fala, pega a sua maca, levanta-se e anda. E ele andou. Agora, continuando, isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado. Não lhe é permitido carregar a maca. Agora aqui nós temos um contraste entre Jesus e religião estabelecida.
Aqui a gente vê que a religião e o sábado entre os judeus era sagrado. Mas Jesus é o sábado. Ele é o descanso de Deus. Ele é quem cura. Mas eles estavam tão envolvidos, as pessoas religiosas, na religião, que não reconheceram a identidade de Jesus como sendo o amor de Deus, como sendo o descanso de Deus, Jesus sendo a luz. Então eles não estavam vivendo. A única coisa que eles conseguiram enxergar que um homem estava carregando a sua maca, que era um símbolo da sua doença, e ele estava agora vencendo a sua doença. Em vez de celebrar, a religião condena. Mas ele, o homem que foi curado, olha a resposta dele: o homem que me curou, e não foi vocês que me curaram. O homem que me curou, e não foi a religião que me curou. O homem que me curou, e vocês não conseguiram me curar. O homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Agora, a religião tem medo de uma voz maior do que a voz da religião. Pessoas religiosas não querem ceder e sentar e ouvir Jesus. Não, eles querem falar por Jesus. Você vê a diferença entre religião e ele está falando assim. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Olha que coisa, você está curado. Pronto. Não volte a pecar. Opa. Por que ele fala do pecado? Porque tudo que complica neste mundo, tudo que faz a gente ficar paralisado, tudo que tira a vida é o pecado. Então, esse homem chegou nesse estado como sendo paralítico, e por trás dessa doença, como por trás de toda a doença que existe entre os seres humanos e todo tipo de doença, por trás de tudo é aquele pecado em Adão e Eva no início. Então ele fala: não volte a pecar. Agora ele está falando para esse homem que é possível ele mudar plenamente sua maneira de viver, para que ele não volte para essa complicação e essa tragédia do pecado. Não volte a pecar para que algo pior lhe aconteça. Isso não é uma ameaça, é um fato. Jesus está cheio de graça e verdade. A verdade é que onde tem muita doença, onde tem muitas pessoas paralisadas, onde tem muita gente que não sabe amar, você muitas vezes tem muita religião, mas você não tem pessoas que estão vivendo a plenitude da vida de Jesus Cristo. Um homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Agora, para hoje, eu queria que você pensasse comigo um pouco. E lembre-se, eu sou guia, estou dizendo para você: olha aqui, pensa nisso. Veja Jesus aqui. Qual é a diferença entre Jesus e a religião? É a religião do povo dele, de Israel, mas ficou misturada com coisas erradas e ele está corrigindo isso. O que é que Jesus quer? O que é que Jesus quer para nós, para mim, para você? O que é que ele quer? Ele quer que a gente possa experimentar perdão. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele quer que a gente tenha uma experiência com perdão. Ele quer que a gente tenha saúde espiritual, que seria a cura. A cura divina não é só curar o corpo, é curar a pessoa inteira para que ela possa voltar a ser justo.
Então tem três coisas que fica claro aqui. Jesus quer Carlos McCord e ele quer você limpo, curado. Você, limpo. Ele quer você saudável. Ele quer você pleno. E ele quer você justo. Ele quer você amando Deus com todo o seu coração, sua alma, sua força, tudo que você é. Ele quer você plenamente saudável, para que você possa amar seu vizinho, ser justo. Ele quer você perdoado, ele quer você saudável, ele quer você justo. Ele se tornou pecado, a Bíblia fala em Coríntios, Deus fez o Filho o pecado, se tornou pecado para que a gente pudesse se tornar a justiça de Deus. Agora, o que é que a religião quer? Eu sou pastor há muito tempo e eu amo a instituição chamada igreja. A igreja para mim é como um pergolado, é um pergolado que apoia o ecossistema para que ela possa estar bem e pegar muita luz e dar muito fruto. Eu vejo a comunidade visível como um sistema de apoio para o que Jesus quer. Mas muitas vezes a religião ela vai evoluindo até uma outra coisa. Ela quer nossa presença, ela quer a nossa participação e ela quer a nossa obediência, nossa generosidade, nosso dinheiro. Então, olha bem, aqui você vê a diferença entre Jesus e a religião. Jesus entra e ele fala, e a voz dele é a voz que cura, que corrige, e a gente vê ele, ouve ele, e a nossa vida transforma, e ele fala, não peques mais. Quer dizer, você agora tem capacidade de amar, em vez de pecar. Então, pecar é complicar o fluir do amor de Deus, complicar que a justiça de Deus chega na vida da pessoa na hora certa, na maneira certa. Agora, eu sou pastor, eu vou nos cultos, eu gosto de ver a igreja funcionando bem e tudo mais, mas eu tenho que lembrar sempre, não podemos discipular pessoas para apoiar o pergolado. O apoio. A igreja é um apoio. Então, por favor, dá seu dinheiro para o pergolado. Não. Leva a pessoa até Jesus e ela vai ser generosa. Leva a pessoa para ouvir Jesus e ela vai cooperar. Leva a pessoa até Jesus e você vai diminuindo e ele vai crescendo e o pergolado vai ficar cheio de manifestação do que Jesus é capaz de fazer. Eu não quero ser uma pessoa religiosa. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Há uma diferença. E Jesus está descrevendo essa diferença. Então você tem um contraste daquilo que a religião não consegue fazer e você tem o que Jesus pode fazer. Estamos vivendo a mesma coisa aqui no Brasil, ou em Portugal, ou em Angola, qualquer lugar no mundo. Nós temos que lembrar que a instituição é um tipo de apoio, mas a vida é Jesus. Dá para ver a diferença? Ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para podermos repartir o fruto de Jesus. Eu acho isso super bonito, muito, muito lindo. E eu quero viver exatamente o que Jesus está mostrando aqui com os seus primeiros discípulos. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia e continua focado em Cristo, ouvindo Ele todo dia. Deus te abençoe.